O que antes era considerado apenas uma brincadeira de criança, hoje é uma indústria de centenas de bilhões de dólares e em plena expansão. Os games estão por todo canto, desde os tradicionais consoles a computadores, tablets, smartphones e os mais ousados, embarcados em dispositivos de realidade virtual como o Apple Vision Pro, já tendo alcançado o status de ser a prova de recessões por sua perseverança na crise de 2008. A indústria gamer já deixou a música e o cinema comendo poeira há muito tempo, e olha que não estamos nem perto de seu verdadeiro potencial. Mas como foi essa indústria se tornou tão popular e sobretudo poderosa? E o que explica seu crescimento exponencial e tamanha influência cultural? Fique aqui comigo no vídeo porque eu vou te explicar tudo sobre a indústria dos games, como ela deu seu start, seus players, como os japoneses salvaram o negócio nos anos 80 e todas as revoluções pela qual ela passou desde então. Vamos começar? Assim como em muitos outros ramos, são as guerras, neste caso a Segunda Guerra Mundial, que dão os saltos tecnológicos para o desenvolvimento de novas ferramentas, que então se integram à esfera civil e passam a fazer parte da vida das pessoas, como é o caso dos videogames. Com a necessidade de fazer cálculos balísticos cada vez mais complexos e decifrar códigos de espionagem, os primeiros computadores surgiram como frutos da guerra da década de 40 e, uma vez encerrado o conflito, se tornaram objeto de fascínio e admiração por professores universitários de todas as partes dos Estados Unidos, que enxergavam nessas máquinas mil e uma possíveis aplicações para a vida cotidiana, incluindo, é claro, o entretenimento. Mas se você acha que a indústria dos games logo explodiu, está enganado. Vou te mostrar que, na verdade, ela demorou a se tornar rentável. Ela teve que engatinhar por muito tempo para dar seu primeiro passo em direção ao público. Antes mesmo dos computadores, ainda na era analógica, já haviam tentativas de construir jogos eletrônicos. O primeiro exemplo, e que pode ser considerado o primeiro videogame da história, é o Nematron de 1940, criado através de relés eletromagnéticos para a Feira Mundial de Nova York. Outros exemplos mais próximos dos jogos digitais surgiriam a partir de 47, quando o desenvolvimento de tubos de raios catódicos, posteriormente utilizados em TVs de tubo, permitiram a criação de uma interface gráfica interativa, dando o próximo passo nessa indústria, que agora contava com telas. Só que os videogames propriamente ditos só surgiriam mesmo com a chegada dos computadores nos campos universitários a partir do início da década de 50, quando a era digital finalmente teve início e com ela a necessidade de programar tudo do início ao fim, estabelecendo limites, leis, regras e cada detalhe dos pequenos universos que cada jogo representava. Desnecessário dizer que era um campo desconhecido e um grande desafio, mas não demorou para que o primeiro videogame fosse criado, e daí o resto é história. O Space War foi lançado oficialmente em 14 de fevereiro de 1962 e foi considerado um marco importante na indústria dos games. Foi um fruto da colaboração entre Harvard e MIT. Embora possa ser considerado muito rudimentar para padrões atuais, foi ele que pavimentou o caminho para a indústria gamer. Sem ele, talvez a indústria nunca tivesse existido. Foi através do Space War que se percebeu que era possível criar jogos eletrônicos via código e computadores, e foi a partir de seu sucesso inicial que a fama se espalhou para outros campos e pequenas comunidades hackers no recém-formado Vale do Silício. Só que isso não significou popularização imediata. Até a década de 70 não havia apelo comercial para os videogames. O grande público olhava essas tecnologias com desdém e desconfiança, sem imaginar que se tornariam aficionados por elas nas décadas seguintes. Foi somente com a chegada de um player que entendeu o mercado que esse cenário se alterou. Tenho certeza que você o conhece e é dele que vou falar em seguida, o Atari. Criado em 1972, a Atari Inc. não foi pioneira na comercialização de jogos ou máquinas fliperama, mas foi ela que entendeu o segredo para popularizar seus produtos, torná-los simples e intuitivos. O público não queria ser ensinado a jogar ou ler manuais de instrução, ele queria dar o play e se divertir. Por conta disso, muitas das máquinas da Atari eram tão simples que vinham somente com duas instruções: 1. Inserir moeda, 2. Jogar. Com o lançamento de Pong, o primeiro grande sucesso da empresa, a Atari foi alçada ao sucesso logo no ano de sua fundação, vendendo mais de 19 mil máquinas dentro dos Estados Unidos. E se esse número parece pequeno para você, saiba que isso ocorreu porque o Pong é possivelmente um dos jogos mais pirateados da história, com cópias e máquinas clandestinas sendo mais comuns do que as próprias oficiais da Atari, o que apenas se intensificou quando a empresa licenciou o título para consoles domésticos, como o Atari 2600, tornando a pirataria ainda mais
mais fácil e acessível. Só que isso não abalou a empresa, que se tornou tamanha referência na década de 70, que dominou ambos os segmentos da indústria, fliperamas e consoles domésticos. Títulos mais envolventes e mais difíceis de serem pirateados, como Space Invaders, chegaram a registrar mais de 360 mil máquinas vendidas ao longo de sua vida útil, sendo instalada em todos os lugares, como shoppings, bares, restaurantes e até mesmo lojas de conveniência. E o sucesso aqui foi inegável, com estimativas que colocam a receita dessa única máquina em mais de 2 bilhões de dólares, e tudo isso em moedas de centavos de dólar. Os anos 70 foram de plena expansão, com a chegada dos primeiros títulos em 3D, como o Space e o Elite, persistindo até o início dos anos 80, quando a indústria dos games atingiu seu primeiro pico. E em 1981, com míseros 10 anos de existência, essa indústria foi capaz de ultrapassar tanto a indústria musical quanto cinematográfica, e no ano seguinte atingiu seu maior faturamento histórico, cerca de 11,8 bilhões de dólares, impulsionados pelo desembarque dos fliperamas e dos consoles em outros mercados como Europa e Japão. Só que tudo que sobe tem que cair em algum momento, e a indústria gamer chegou perto do sol rápido demais, e assim a bolha estourou. Em 1983 havia ficado claro que os títulos recém-lançados eram apenas para farmar vendas sem se preocupar com a realidade. A Coleco, conhecida pelo ColecoVision, ruiu e foi comprada por uma empresa de brinquedos em 89. A Mattel, fabricante do Intellivision e hoje famosa pela Barbie, também teve perdas significativas e chegou perto de decretar falência. Só que nada disso se compara à queda da Atari, que teve um prejuízo operacional de 500 milhões de dólares em 83, o que fez demitir milhares de funcionários e posteriormente ser desmembrada em duas, com metade sendo comprada pela Namco, uma ascendente japonesa que já dava uma pista de qual era o próximo passo para essa indústria. E é justamente isso que eu vou te contar a seguir, como os japoneses salvaram a indústria game. Mas antes, um pause. Caso esteja gostando do vídeo e goste de histórias de empreendedorismo e negócios de sucesso, inscreva-se no canal, curte e compartilha. Agora vamos dar o play novamente. Com um baque tão grande, os games poderiam ter sido extintos se não fosse pela chegada dos japoneses. Com uma filosofia diferente, a de que jogos deveriam ter histórias para contar, a Nintendo logo alcançou o topo do mercado, trazendo consigo outras concorrentes como a Capcom e Sega. Foram essas empresas que impulsionaram os grandes títulos da década de 80, populares até os dias de hoje, como é o caso de Donkey Kong, The Legend of Zelda e o mais famoso de todos, o Super Mario. E embora muitos desses títulos tenham chegado aos fliperamas, foram nos consoles que a maior evolução foi sentida, já que foi no Japão que outra gigante também surgiu, a Sony, que em 93 lançaria o primeiro PlayStation, que redefiniria toda a indústria. E embora os fliperamas tenham sobrevivido ainda por muito tempo, principalmente nos Estados Unidos, onde competiram com os consoles até o final da década de 90, já que títulos importantes como Super Mario, Street Fighter e Mortal Kombat continuavam a ser lançados para arcades. Com a chegada da geração Super Nintendo, Sega Saturn e PlayStation, era questão de tempo para que essas máquinas movidas a moedas fossem aposentadas, algo que aconteceria na virada do milênio, quando novos títulos começaram a vir exclusivamente para consoles, e assim os games mergulhavam em uma nova era. Em 93, ano de lançamento do PlayStation, a receita doméstica dos fliperamas nos Estados Unidos era estimada em 7 bilhões de dólares, enquanto os consoles já representavam 6 bilhões, com a indústria mundial tendo um valor de mercado de 19,8 bilhões, e mesmo que nos anos seguintes os fliperamas tenham entrado em uma queda livre, o valor de mercado mundial saltou para 30 bilhões em 98, carregados quase que exclusivamente pelos consoles. Mas isso não é nada perto da revolução da próxima década que eu vou te falar a seguir. O primeiro salto da indústria nesse milênio foram os jogos de mundo aberto, possíveis pela melhoria técnica dos consoles e popularizados pela Rockstar, que tem em seu catálogo o jogo que é simplesmente o mais popular e vendido da história, Grand Theft Auto, ou para os íntimos, GTA San Andreas. Ao invés de simplesmente guiar o jogador para um caminho específico, o mundo aberto contribui para uma experiência mais imersiva e para o jogador se sentir no controle de fato do personagem, experimentando várias possibilidades de carreira e customização. Com esse pioneirismo, não é à toa que GTA 4 e 5 tenham se tornado grandes sucessos, e o 6, que segue na mesma linha, tenha se tornado o jogo mais esperado da história. Só que nem só nos consoles havia evolução, uma nova era de expansão nos games se iniciava no mesmo período. Eles começavam a chegar aos computadores pessoais, com
títulos como The Sims e Counter-Strike, que tiveram seus impactos em muito diminuídos por outro grande evento, a popularização da internet. Você se lembra das locadoras de games e lan house? Foi se popularizando no começo dos anos 90, inspirada nas lojas coreanas, onde os apaixonados por games jogavam todo tipo de jogo. Depois vieram os computadores em rede e pela internet. Embora já estivessem tecnicamente disponível desde os anos 90, foi somente nos anos 2000 que a internet realmente chegou ao grande público, e com ela outra tendência, os jogos online. Tibia, World of Warcraft, o próprio Counter-Strike e no final dos anos 2000, League of Legends se tornaram um dos pilares do que viria a ser conhecido como e-sports, categorias multiplayer online que movimentam bilhões de dólares todos os anos em audiência, produtos e eventos ao redor do mundo, que não somente estão aí até os dias de hoje, como também ajudaram a popularizar outros títulos tão influentes como Call of Duty, Fortnite e PUBG. Somente em 2022 a receita dos e-sports foi de 1,3 bilhões de dólares, faturamento que não vem sequer da venda de jogos, já que os principais são todos gratuitos, mas sim da venda de itens e passes de batalha dentro desses títulos. Ou seja, a indústria gamer se tornou tão grande que seu faturamento nem se concentra mais nos jogos em si, mas nos elementos que os acompanham. Só que isso não significa que os jogos tradicionais e os consoles tenham perdido a força. Pelo contrário, eles ainda reinam absolutos no quesito jogabilidade, com mais de 70 milhões de exemplares da última geração, PlayStation 5 e Xbox Series, tendo sido vendidos mundialmente. Aliados a eles, outros mercados fecham a cifra. No nicho de computadores, além dos esportes, se destacam o retumbante fracasso de Cyberpunk 2077 e Minecraft, que figura como um dos principais, se não o mais influente título deste século. Experimente tentar encontrar uma criança que não conheça, é simplesmente impossível. E por fim, para celulares e tablets se destacam títulos como o já citado PUBG, Free Fire e Among Us, que estourou durante a pandemia. Nos últimos anos, a indústria movimentou acima de 200 bilhões de dólares, ao mesmo tempo em que se expande para novos nichos. Com as seções das IAs, não vai demorar para que essas tecnologias sejam incorporadas dentro dos jogos e no processo de criação, o que pode nos colocar na borda de mais uma revolução da indústria, que mesmo depois de tanto tempo, insiste em continuar crescendo, sem data para acabar. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber nossas atualizações. Clique no vídeo recomendado que está aparecendo na tela e continue explorando nosso conteúdo. Até a próxima!